Depois desse lava-pés bizarro da Michelle massageando o pé do Bolsonaro, porque ele deve ter um pé cascudo, agora nós temos o louvor em frente ao hospital onde Bolsonaro está hospedado, ou preso, ou internado, como você queira falar. E essa aqui é Michelle protagonizando mais alguns episódios do Bozo Freak Show, que é esse show de aberrações do Bolsonaro no hospital, e eu acho que vão tirar foto do cocote dele quando ele fizer a primeira defecada. Mas tem me chamado a atenção todo esse zelo, todo esse carinho da Michelle Bolsonaro com o Bolsonaro. Porque na última internação antes dessa, lá em Manaus, a Michelle largou o Bolsonaro lá e foi para São Paulo, ou para Brasília. Fim de ano é com o maquiador e depois o Bolsonaro fica separado dela. Ela fica internada, Bolsonaro não fica junto. Uma coisa estranha que me leva a desconfiar que Michelle possa estar enganando o Bolsonaro. Enganando o Bolsonaro para que ela possa ser a candidata de Bolsonaro à presidência em 2026. Ela já trouxe o Carlos para perto dela, deu um beijinho nele na manifestação fracassada na Avenida Paulista. O Carlos ficou todo desengonçado, porque ela é uma expoente desse bolsonarismo mais religioso. Só que eu sinceramente não sei se Michelle é de fato essa figura para pegar esse neo-bolsonarismo, porque ela é mais pastora do que coach financeira. Só que ela proibiu os deputados de se encontrarem com o Bolsonaro. Ou seja, quem lucra politicamente com a internação do Bolsonaro enquanto meu cabelinho cai aqui ao lado é Michelle. Na sua opinião, Michelle está enganando o Bolsonaro? Por que ela teve essa mudança de postura? Ela está enganando também o Carlos? Acha que tudo isso é uma papagaiada, um show bizarro? Então deixa o like no vídeo se você concorda comigo e se inscreva no canal. A postura de Michelle, né, sendo essa esposa carinhosa, acariciando os pés do Bolsonaro, dando risada enquanto coloca meia e fazendo aqui todos esses louvores, é uma situação que é muito contrastante com a própria postura da Michelle Bolsonaro em internações anteriores. Porque teve uma internação do Bolsonaro em Manaus, também que ele passou por um procedimento cirúrgico, que a Michelle precisou voltar para Brasília largando o Bolsonaro lá, todo moribundo, com problemas. Fora todos os episódios de festas de finais de ano que Michelle viajou com o maquiador, sozinho, ou sozinha, sem o Bolsonaro. E naqueles momentos de dificuldade, quando o Valdemar Costa Neto falou que o Lula era melhor que o Bolsonaro ficou todo ofendido, teve essa polêmica do PL, a Michelle, ao invés de ficar com o Bolsonaro, foi lá para um retiro espiritual em Minas Gerais e ficou alguns dias isolada, sozinha, sem ninguém, sem nenhum tipo de contato. Então, essa mudança de postura da Michelle me causa ali certas desconfianças, até por conta de toda a história do Julian Lemos ter falado que a Michelle e o Bolsonaro viviam um casamento de fachada. E aí, esse vídeo aqui da Michelle lavando o pé do Bolsonaro foi uma coisa que me chamou a atenção. Tem uma foto minha aqui, ó. Olha eu todo bonitão também, ó. Gostaram? Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Enfim, esse vídeo da Michelle lavando os pés do Bolsonaro, ele foi muito simbólico, porque ele foi publicado na Semana Santa. Michelle não é católica, tudo, mas ela tem uma vertente cristã e é um elemento importante a passagem de Maria Madalena lavando os pés de Jesus e depois Jesus lavando os pés dos seus discípulos, que é conhecido como lava-pés. Então essa imagem, ou esse vídeo de Michelle lavando como uma boa esposa os pés do Bolsonaro na Semana Santa é muito imagético. Muito. Reforçando assim pressupostos que a atrelam a esse cristianismo ou esse neocristianismo, como você queira chamar. E depois foi publicado esse vídeo de Michelle fazendo ou cantando louvores na porta ali do hospital, como se ali fosse um centro de peregrinação e romaria. Uma coisa assim, bem suspeita do ponto de vista político. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a Michelle, pessoal, ela tá em campanha, possivelmente. Porque ela tem algumas resistências, ou tinha pelo menos algumas resistências, da parte do Carlos.
Desavenças públicas. Desavenças públicas. Bolsonaro admitiu que Michele e o Carlos não se conversavam. Michele foi a responsável pela derrota do Bolsonaro em 2022, junto com Paulo Guedes e a política econômica desastrosa, porque na semana do debate da Globo, a Michele expulsou o Carlos de perto do Bolsonaro na preparação para o debate. O Carlos estava no Palácio da Alvorada e a Michele o expulsou. Só que, segundo as informações que nós tínhamos, a Michele era aquela... o Carlos, melhor dizendo, era a última barreira para a Michele poder sair como candidata a presidente da República. Porque o Bolsonaro ouvia muito Carlos e torcia o nariz para que a Michele saísse como candidata. Até porque o Bolsonaro tem uma experiência anterior na família, que foi a primeira esposa dele, a Rogéria, a mãe do Carlos, do Flávio e do Eduardo. Ela foi colocada no lugar do Bolsonaro como vereadora, teve todo aquele problema que o Carlos teve que disputar com a própria mãe na campanha de 2000, e isso rachou a família. E o Bolsonaro tem a desconfiança que isso possa acontecer de novo. Só que o Carlos, agora que recebeu uma bitoca da Michele, amoleceu o coração. E ela pode ser, sim, colocada como candidata do Bolsonaro em 2026. E o que é interessante também dessa internação toda foi a proibição da Michele. Porque Michele proibiu os aliados e deputados, senadores e políticos de visitarem Bolsonaro lá no hospital. Ah, ele precisa de descanso. Isso é causa ou é pretexto? Pelo seguinte... Os aliados do Bolsonaro, eles vão lá, tiram foto com ele, ok, tudo, e depois publicam nas redes sociais demonstrando apoio. Eles lucram politicamente? Sim. É uma forma de preservar o Bolsonaro? Impedir as visitas? Sim. Até porque eles podem levar informações desencontradas dos boletins médicos oficiais que são divulgados e aprovados previamente pela Michele. Então há uma possibilidade de proteção de Bolsonaro? Sim. Só que ela fez isso para preservar o Bolsonaro ou só para ela lucrar politicamente com a internação do Bolsonaro? Porque só ela lucra politicamente com isso. Quem está nesse momento de fragilidade dando apoio a Bolsonaro? Michele e mais ninguém. Então eu tenho essa desconfiança. Por quê? Eu já falei para vocês outras vezes, e eu quero desenvolver isso melhor, sobre essa mudança do bolsonarismo. O bolsonarismo surgiu e foi adaptado do malufismo, tal, passou por Bolsonaro, adotou aquele ar mais virulento, do ressentido, ok, nós sabemos. Só que, mesmo durante o governo Bolsonaro, o bolsonarismo começou a adotar uma vertente religiosa mais forte. Até falávamos da religião bolsonarista, coisas do tipo. E agora, pessoal, nós temos um lifestyle neocristão, como você quer chamar, que é muito interessante. De dress code, posturas, pessoas que não são muito adeptas, nunca foram muito adeptas da religião, mas agora parece que começaram até a usar a religião como um lifestyle ou com uma forma de alcançar a prosperidade. A teologia da prosperidade. Não é teologia tem até um outro nome, enfim, da libertação, não. É teologia da prosperidade. Essas figuras elas se orientam muito mais com coaches financeiros ou com coaches teológicos, enfim, espirituais, do que de fato com o próprio pastor ou com o próprio líder religioso. E elas se influenciam mais pelas redes sociais do que pelos templos em si. E nessa nova forma de adoção da prosperidade, Deus não deixa de ser um coach espiritual, podemos colocar assim, para ser um coach financeiro. E figuras como Pablo Marçal têm adotado essa postura religiosa trazendo para a política. Ele usa a política misturado com religião para falar que as pessoas vão ter prosperidade se votarem nele. Ele fez isso em 2024 e eu vejo que essa é uma vertente mais para o bolsonarismo do que para as esquerdas. Só que Michele, ela nessa figura, ela está muito mais para pastora do que para influencer financeira, do que coach financeira. Então eu não sei se ela ocupa de fato todo o fit, todo o espaço para, ou todas as características que essa liderança precisa ter. Porque ela está muito mais do lado religioso do que para o lado da prosperidade. Então eu ainda tenho essas dúvidas. Claro, ela pode ser utilizada? Pode. Pelo fato de não haver uma liderança melhor, como os bolsonaristas votavam no PSDB, porque Bolsonaro ainda não tinha se configurado como uma liderança nacional. Então Michele pode ocupar esse espaço, enquanto ainda não chega o verdadeiro líder. E eu acho que não chegou. Vejo o Marçal muito mais líder desse movimento do que Michele.
Mas Marçal está inelegível, né? Michele não.